Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à estreia do nosso primeiro podcast Santos e Pecadores. Estamos aqui diretamente da Igreja Luterana, Comunidade Luterana de Guarulhos. Estamos aqui para falar hoje de um tema muito especial, que é sobre salvação. Como os cristãos pensam sobre salvação? Será que todos os cristãos pensam da mesma forma? Há divergência nos assuntos? Será que nós podemos pensar de uma maneira uniforme? É isso que nós vamos saber aqui nesta noite. E eu gostaria de dar a palavra agora para que os nossos convidados pudessem se apresentar neste momento. Por gentileza, convidados, podem se apresentar para que o nosso público conheça vocês hoje. Olá, meu nome é Welson, sou estudante de teologia na FLT e também membro aqui da comunidade luterana de Guarulhos. Olá, meu nome é Danilo, eu também sou estudante de teologia na Faculdade Luterana de Teologia em São Bento do Sul e sou membro aqui da comunidade luterana de Guarulhos. Olá, meu nome é Ivan Streloff, eu sou formado em teologia e estou fazendo meu período prático aqui na comunidade luterana de Guarulhos. E eu sou o Thiago Yaski, sou pastor aqui em Guarulhos há 9 anos. Tenho a alegria de estar com vocês nesse departamento de teologia da comunidade, trazendo conteúdo teológico, bíblico, profundo e especial para vocês. Então hoje nós vamos conversar sobre o tema salvação, que é um tema bem importante. E quem está aqui nos apresentando é o nosso líder, Vinícius, pode se apresentar também. Obrigado, pastor. Meu nome é Vinícius, eu sou formado em teologia. Também sou licenciado em História, sou um amante das Escrituras, adoro ler, adoro estudar a palavra. E para esse tema, nós temos um grande desafio, porque falar sobre salvação é uma tarefa profunda, é uma tarefa que não é fácil, e nós vamos nos aventurar nisso. Para que nós possamos iniciar esta conversa, gostaria de convidá-los a lermos um texto bíblico, que se encontra em Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que interessante. O texto bíblico diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A partir daí, nós podemos pensar na primeira pergunta. O que é ser salvo? O que seria ser salvo na visão cristã? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos basear para nortear esta conversa. O que seria ser salvo? Você aí de casa, você consegue identificar na visão cristã ou na visão de que você acredita o que é salvação, o que seria ser salvo? Gostaria de convidar os nossos participantes a trazerem as opiniões e percepções iniciais sobre esse texto e iniciarmos esse diálogo nesse momento. Bom, Vinícius, é uma pergunta bem pertinente que a gente também se faz no nosso dia a dia, no cotidiano. Isso não só as pessoas em casa que estão nos ouvindo e nos assistindo, também nós, como lideranças, também às vezes nos perguntamos sobre isso, né? Mas eu olho para dentro da pergunta, o que significa ser salvo, eu vejo que é viver com Cristo e em Cristo, né? É viver a palavra de Deus diariamente, aquilo que Ele também nos ensinou, aquilo que Ele nos chama, né? E a salvação é uma ação viva e também concreta em Deus, né? Não é uma salvação por obras, né? Como Lutero sempre afirmava, por vezes as pessoas dizem assim, eu preciso fazer algo para alcançar a salvação. E Lutero também vai dizer que isso não é bem assim, né? E Lutero, ele traz muito a justificação por graça e fé, né? Então, é a ação do Espírito Santo, mediante a fé, que nos justifica, né? Que nos dá a salvação. E essa salvação é com base também naquilo que Cristo nos chama, né? É seguir aquilo que Cristo quer que nós também sigamos, né? E, obviamente, que a gente pode adentrar muito profundamente a respeito da salvação, né? Mas talvez agora os colegas também que queiram falar, né? Sim, e já passando a oportunidade para os nossos participantes, é interessante, né, essa salvação em Cristo, porque o Novo Testamento e a Bíblia Sagrada, é isso que é interessante a gente pensar. A Bíblia é um livro que fala sobre Jesus. Ela é um livro que ela fala sobre diversos assuntos, mas Jesus é o centro da Bíblia.
Então, entender salvação sem o contexto de Jesus no centro, nós podemos ter diversas formas de salvação, né? Danilo tem a palavra aí? Legal você ter trazido o assunto para a Bíblia, porque eu fico imaginando uma pessoa que não tem uma caminhada dentro da igreja e ouve falar que Jesus salva, Jesus é o Salvador, nós precisamos de salvação. Então, como é que a gente traduz isso para esse tipo, para essas pessoas? Como é que a gente leva para a Bíblia e a gente fala, tá, o povo judeu quando ele estava lá, o povo hebreu quando estava escravizado, eles esperavam um Salvador, eles esperavam alguém que tirasse eles da escravidão. O que isso significa para a gente hoje? Um Salvador, né? A gente é escravo de alguma coisa, a gente precisa dessa salvação, por quê? Né? O que está nos oprimindo, nos afligindo, que a gente precisa dessa salvação? Eu acho que esse é um bom ponto de partida para a gente apontar na Bíblia por que a gente precisa dessa salvação e o que a Bíblia fala sobre isso. Tentando traduzir para quem não é tão familiarizado com esse tema. Sim. Passo a palavra aqui para o... Tá. Então, é interessante, Danilo, porque... Você viu que quando engrossa, ele já passa a palavra para o pastor. Não, mas aqui todo mundo é gabaritado para falar e responder. E eu acho que o que Danilo coloca é bem importante. Salvo do quê? Em primeiro lugar, a palavra deixa bem claro que o ser humano virou as costas para Deus. O ser humano, na sua essência, se rebelou contra Deus. E isso significa que eu preciso ser resgatado dessa situação, porque estar longe de Deus é não ser salvo. É ser condenado, é estar condenado a uma situação longe de Deus. Então, em primeiro lugar, eu preciso ser resgatado dessa situação de pecador. Né? Nós somos santos e pecadores, né? O nosso podcast é esse. Então, pensando no pecadores dessa história, eu sou pecador, nós somos pecadores, no sentido de que nós viramos as costas para Deus e precisamos sair disso. Em outro lugar, o pecado nos escraviza. E então, aí há uma da opressão que você falou, uma das opressões que você falou. O pecado nos escraviza e por isso eu preciso ser liberto dessa escravidão que me arrasta para a condenação. Preciso ser salvo, resgatado. Isso é um outro aspecto. Então, a salvação é sempre, de novo, tirar das trevas para a luz, como diz a palavra de Deus. Acho que esse é um caminho que dá para a gente pensar. E pensar também que existe condenação nesse sentido, né? E você falou sobre pecado, mas ainda nessa linha de raciocínio, de tentar traduzir isso para um público que não é tão familiarizado, todos somos pecadores? Ou tem alguns que são mais pecadores do que outros? Ou tem alguém que está numa posição assim, eu sou mais santo aqui, já que é santos e pecadores, né? Eu estou um pouquinho mais santo, né? O outro está em segundo lugar, o outro está em último, porque não é nada santo. Dá para fazer uma hierarquia de santificação nesse sentido? Interessante que enquanto o pastor vinha explicando, já veio na cabeça a contextualização disso. Se a gente abrir a Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, né? E se a gente for mais um pouquinho para trás, no 3:10, está dizendo assim: não há justo nenhum sequer. Então todos são pecadores. Todos necessitam dessa salvação. Não há um ser humano nessa terra que não necessite desta salvação a qual Jesus Cristo traz, Jesus Cristo oferece. E é baseado nessa salvação, na história da salvação, no entender do que ser salvo. Então, basicamente, o contexto é: nós, por natureza, somos escravos, precisamos ser libertos, precisamos ser salvos de alguma coisa. E esse alguma coisa é o pecado. Se nós formos resumir o que seria o pecado, é esse afastamento do ideal que Deus nos projetou para ser. O pecado fere aquilo que seria o projeto ideal. Deus cria o ser humano com uma beleza, com a pureza, com a santidade. E o ser humano, por ouvir a voz, como a gente vai ver em Gênesis lá, a voz da serpente, ele desobedece e ele peca. E aí todas as gerações passam a ser pecadoras. Então nós precisamos ser salvos.
e salvos nessa relação. Quando somos salvos, nós somos colocados numa relação correta com Deus. E talvez o Elson possa também estar trazendo uma contribuição sobre isso, falando um pouquinho também sobre o que você pensa, Elson, na questão sobre salvação. Bom, eu penso como um caminho, né? Que no começo da nossa trajetória, da nossa história enquanto humanidade, há uma ruptura, uma quebra relacional. E essa quebra no relacionamento é o que a gente chama de pecado. E aqui a gente precisa fazer algumas distinções que são muito importantes, porque vira e mexe, o povo pensa pecado no sentido de práticas erradas. Eu não posso xingar palavrão, eu não posso fumar, eu não posso beber, eu não posso ver pornografia, eu não posso isso, não posso aquilo. E muitas das vezes a gente fica atacando essas coisas. E a gente assim está atacando os sintomas e não o problema na sua raiz. A raiz do problema é esse estado, essa condição de inimizade com Deus, que afeta toda pessoa humana, desde o seu nascimento. Então, isso que a Confissão de Augsburgo, lá no seu artigo 2º, vai trabalhar com muita precisão, essa pestilência inata que ela chama. Só um minutinho, a Confissão de Augsburgo, só para quem está nos acompanhando, né? É uma confissão de fé da Igreja Luterana, uma igreja protestante, né? Temos aqui, ó, a Confissão de Augsburgo. Foi a confissão onde foram colocados aí os artigos da defesa da fé da igreja evangélica baseada na Bíblia, né? No contexto ali da Idade Moderna, ali final da Idade Média, quando Lutero ele prega as 95 teses e aí acontece o fenômeno chamado Reforma Protestante, que mudou toda a vida da Europa e do mundo hoje. E a base também ela está na própria Sagrada Escritura, no Salmo 51, Davi vai confessar: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, a partir disso, como é que a gente entende esse evento da justificação? A gente entende como uma necessidade humana. E o ser humano, mesmo hoje, a pessoa na metrópole, ela busca por justificação. Tá? Ela busca por se colocar, por se afirmar. Só que como é que ela faz isso? Ela faz isso através da sua conduta, através do seu desempenho. Então, é a dona de casa lá, no seu cuidado, nas suas tarefas domésticas. É a pessoa que está no seu trabalho, seja homem, seja mulher, que tem toda a sua dedicação, busca especialização. É a pessoa que está na escola. Muitas das vezes nós, que está no estudo da teologia, ou que está em algum treinamento, em todos os âmbitos da nossa vida, a gente de alguma maneira está lidando com isso. O que justifica a minha existência? O que dá a razão da minha existência? Só que a gente busca o quê? O caminho das obras. E a gente nunca consegue, porque a gente nunca vai fazer do jeito que chega. Não, chegou aqui já está o suficiente. Então, a Escritura, ela apresenta um acontecimento. Esse acontecimento em torno de uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E ali ele vem com a justiça de Deus. E essa justiça de Deus, trocando em miúdos, é o quê? É a proposta de que esse ser humano que está com a relação quebrada seja colocado numa relação correta com Deus. Esse ser humano que é inimigo de Deus seja feito amigo de Deus. Só que o problema do pecado tem que ser resolvido, que o pecado é uma dívida. E é essa dívida que provoca a inimizade do ser humano com Deus e a quebra da relação. Então Deus, em Jesus Cristo, faz as pazes com a humanidade. Vou te interromper um pouquinho, Elcio, pegar assim, essa quebra relacional ela é tão grave que a gente tem que pensar
um outro aspecto da salvação. Você trouxe o aspecto da justificação, quer dizer, o que justifica a minha vida? O que faz a minha vida ser vida e não ser morte, né? Um aspecto é ser salvo da condenação eterna. Aí eu quero entrar num pontinho mais espinhoso, para deixar a conversa mais divertida, assim. Por quê? Porque a gente tende a negar esse aspecto importante da palavra. Nós estamos sendo salvos do quê? Salvos de uma condenação eterna. Aí a Confissão de Augsburg fala sobre isso. No artigo 17, né, da volta de Cristo para o juízo, então se ensina que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará no último dia para julgar e que ressuscitará todos os mortos. E aí? Dará aos crentes e eleitos vida e alegria eternas. Então, vida eterna. Salvação está ligado diretamente com vida eterna. Porém, condenará as pessoas ímpias e os demônios ao inferno e castigo eterno. Então aqui, salvação é a salvação desta condenação. E aí eu quero deixar a bola de novo com vocês aí, Ivair, Danilo, Vinícius, ajudem a falar sobre isso também, porque entender ser salvo do que é bem, bem importante. Então, fazendo recapitulando o que a gente viu até agora. O ser humano pecou, todos estão debaixo desse guarda-chuva do pecado, ninguém fica isento disso, ninguém pode bater no peito e falar, eu não pequei. O ser humano precisa da salvação. Essa salvação, achei legal que o Elson mencionou os Salmos, porque um dos comentários aqui da Bíblia da Reforma é que nos Salmos, pela primeira vez, a palavra Yasha, da qual é derivado o nome Jesus, começa a ser usada em referência à questão da salvação. Então, quer dizer, começa a se buscar, né, um salvador para o povo, e o povo judeu até hoje espera a vinda desse salvador, e nós cristãos acreditamos que ele já veio, já se fez carne, que é Jesus. E aí o pastor já colocou a coisa lá escatológica, né, a teologia do cagaço, que chama, que é assim, vai ter juízo no final, vai ter julgamento. Não adianta a gente escapar por ser um tema espinhoso, por ser um tema que às vezes as pessoas não gostam de falar, ou que as igrejas desviam disso, né? Não é é mais delicado, não é tão confortável falar disso num púlpito, mas tem que ser dito. Então, na salvação, existirão aqueles que serão salvos, existirão aqueles que não serão salvos. E nesse contexto, como você falou, é um tema que muitas vezes, às vezes até a gente acaba desviando, porque você acaba, para chegar a falar, vamos falar sobre condenação, vamos falar, é mais difícil, assusta. Só que a gente tem que lembrar que o cristão ele tem que ter fidelidade à palavra de Deus. Então, Jesus prometeu essa salvação. Não é a vontade de Deus que o homem se perca. Não é a vontade de Deus que o homem, a mulher, o ser humano em geral, quando eu falo homem, mulher, seres humanos, né, se percam. Só que é importante ressaltar que essa salvação, ela é integral. Ela não é uma salvação apenas da alma, mas essa salvação ela já começa nessa vida. O que foi trazido sobre o conserto, né, dessa relação com Deus, ela vai gerar frutos. Quando nós somos colocados posicionalmente numa relação correta com Deus, vão acontecer o que está escrito lá em Gálatas, né? No capítulo 6, se eu não estiver enganado, os frutos do Espírito. Então, o próprio Espírito Santo ele vai trabalhando na alma do ser humano e vai gerando esses frutos. Porque nós, por nós mesmos, nós não podemos produzir bons frutos. Mas quando a graça de Deus nos alcança, quando o Espírito Santo se faz presente na vida do cristão, acontece esse frutificar. E aí é necessário o que? É o que também fala em Romanos 7, a luta da carne contra o Espírito. Né? A gente tem a pessoa que ela é renascida de Deus, ela tem aquela nova natureza. Porém, ela ainda precisa batalhar. Por quê? Porque a natureza antiga, ela quer meio que puxar a pessoa de volta. Ela não quer que o ser humano fique nessa posição relacional com Deus. Né? Então, a salvação ela já acontece nessa vida. Como que vai se dar isso? É uma mudança da nossa vontade. Agora nós vamos ter a vontade de agradar a Deus. Não é uma coisa mandada, forçada. Você tem prazer agora.
prazer em amar o próximo, prazer em se afastar do pecado, prazer em orar, prazer em vir à igreja, prazer em amar o próximo, ser um servo, como Lutero dizia, né, no livreto dele da liberdade do cristão. Né? O cristão é um homem, um ser humano livre, mas ele também é servo do outro. E para não ficar só nas palavras, é necessário a gente entender a importância da salvação, o porquê é importante falar sobre salvação. Se nós lermos Apocalipse, no capítulo 20, vai dizer assim, 20:11, vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Essa é a passagem do juízo final, uma passagem até amedrontadora, quando a gente olha. Mas a gente pode analisar que não fala só do juízo, mas fala da salvação. Porque aqueles que são salvos, eles têm o seu nome escritos no livro da vida. E essa é a vitória sobre a morte. Essa é a vitória que todos nós almejamos, né? A vitória contra o pecado, a vitória contra o adversário, contra o diabo. E é isso que o juízo de Deus, o juízo final, ele vai fazer, julgar a cada um segundo as suas obras. E aquele que pertence a Cristo, ou seja, aquele que foi reconciliado com Deus, não passará pela segunda morte. Então, nesse contexto, é muito importante nós pensarmos numa salvação integral. Não somente uma salvação abstrata, não somente uma salvação teórica, mas uma salvação integral de corpo, alma e espírito. Eu ia perguntar para o Ivair agora, né? Como é que essa salvação, então, acontece? Como é que eu posso saber se eu sou salvo ou se eu sou condenado? Se eu estou nesse livro da vida ou não estou? Eu sei disso? Tem como eu saber? Como que ela acontece na minha vida? Então, acho que eu queria ver aí o Ivair ajuda a gente nisso. Não, eu vou ainda na direção da pergunta anterior sobre o juízo final. É bem interessante porque a gente esquece muito, eu particularmente cito aqui Gustav Auling, quando ele vai dizer do Cristo vencedor, né? Na cruz, Deus em Cristo vence o pecado, a morte e o diabo. E daí a gente esquece que o nosso fio vermelho, a nossa vida é Cristo. A gente já tem a libertação dos pecados, a gente já tem uma restauração a partir da morte, porque Cristo venceu por nós. E a gente esquece que a nossa vida já se concretizou em Cristo. E aí vem, quando a gente olha, eu posso dizer isso para o nosso mundo, para o nosso país, quando as pessoas começam a se desviar. Eu sei que eu estou em Cristo, mas eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, e aí não se volta ao arrependimento que Lutero também sempre falava, que nós devemos viver uma vida em arrependimento, para que no juízo final nós também tivéssemos esse ponto, algo concreto entre eu e Deus, né? Aonde eu poderia colocar aqui, onde eu vou olhar para Cristo e eu automaticamente dizer, eu vivi. Eu segui os teus ensinamentos. Eu vivi a prática diária da tua palavra. Eu me coloquei à disposição naquilo que tu queria de mim, ó Deus. Então, eu acho que quando a gente fala sobre julgar, sobre o juízo final, eu acho que aí a gente pode olhar para a nossa vida também. Será que a gente está vivendo uma vida assim como Cristo também quer que nós vivamos? Uma vida sem pecado? Será que a gente está no arrependimento? No dia a dia, né? E aí a gente olha para o arrependimento e se nós estamos no arrependimento, com certeza nós teremos ali um julgamento digno a partir das palavras de Cristo, pois nós vivemos através daquilo que Ele também nos deixou e ensinou, né? Eu quero voltar, então. E aí? Se a gente não tá, a minha resposta é não. Para você, eu não estou vivendo. Eu, pelo menos, me sinto indigno. Eu estou na parte dos santos e pecadores.
Então, eu não me sinto capaz de dizer, sim, estou vivendo conforme Jesus ensinou e por isso isso é um sinal da salvação em mim. Porque todos os dias eu erro, todos os dias eu falho. Como que eu posso saber, então? Vai chegar no juízo final, Deus vai olhar para as minhas falhas e dizer, não, você aqui não entra. É esse o veredito? Ou como que eu posso saber se eu sou salvo ou não? Para quem está acompanhando também entender e crer nisso. Como que eu posso me colocar nessa situação? Eu entro em desespero por causa dos meus pecados? Ou então é de outra forma que acontece a salvação na minha vida, né? Interessante isso, né? Porque de alguma maneira essa dificuldade ela é comum no nosso meio evangélico, porque via de regra a gente expulsa a salvação pelas obras pela porta da frente e ela volta pela porta dos fundos. O que é isso? Você vai perguntar para um evangélico e ele vai te jurar de pé junto que a salvação é pela graça e é recebida pela fé em Jesus Cristo. Só que aí, o nosso espinho na carne é a tal da santificação. A gente não entendeu ainda o que é a santificação. Justamente porque a gente entende, a maioria das vezes, o seguinte: a justificação é com Deus. A santificação, em alguns casos, é metade Deus, metade nós. Então, Deus faz uma parte, eu faço outra. Que é uma visão equivocada dos frutos. E aí, o que acontece? Vem a pergunta: como saber se sou salvo? Como saber se Deus me escolheu? Como saber se Deus já determinou a minha salvação e eu não vou me perder? Uma das respostas possíveis, e é a que costumeiramente a turma dá, bom, olhe para a minha vida. Eu estou orando? Eu estou lendo a Bíblia? Eu parei de xingar palavrão? Eu parei de trair a minha mulher? Eu parei de dar calote nos outros? Eu estou dando oferta na igreja? Estou dando dízimo? Eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo aquilo? Eu estou fazendo aquilo outro? E eu começo a listar os meus desempenhos. Só que aí acontece justamente aquilo que eu falei no começo. A salvação pelas obras que eu expulsei pela porta da frente, ela voltou pela porta dos fundos. Por quê? Por causa de uma coisinha, um termo técnico, mas pedi a paciência de vocês, chamada silogismo prático. O que é isso? Se a minha conduta está cada vez mais adequada com a moralidade cristã, então isso significa que eu estou quites com Deus. Será? Aí é uma questão de referencial. Por quê? Justificação e santificação são dois lados de uma mesma moeda. E são aspectos de uma única e exclusiva obra que é de Deus. A santificação é apenas a vivência prática da justificação. Só que ela não vai acontecer como uma escada. Ela é como um caminho numa ribanceira. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo, uma hora você avança, outra hora você retrocede. Por quê? Porque essa é a nossa vida aqui nesse mundo. E por isso Lutero, como uma forma de cuidado pastoral, ele usa o justo e pecador, a pessoa justa e pecadora ao mesmo tempo. Então, como é que eu vou saber? Eu não vou saber. Nunca eu vou saber se eu sou salvo. Essa pergunta é irrespondível, porque ela é uma pergunta antibíblica. Porque não é uma questão de saber, é uma questão de confiar. É de confiar na pessoa de Jesus Cristo e no testemunho acerca dessa pessoa registrado na Escritura.
É assumir o risco da confiança. E aí tem uma palavra, só para fechar, de João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por mim? Eu sou parte do mundo? Sou. Toco meu nariz, eu sou um ser humano? Sou. Então foi por mim. O que me garante? A fé me garante. A fé na promessa, inclusive no batismo. E cada vez que eu tomo a ceia, que eu como a carne e bebo o sangue de Cristo, a palavra visível que vem ao meu encontro. Então a questão não é o meu desempenho pessoal, é a confiança infantil de uma criança, em outras palavras, na palavra. É fora de mim, sempre, nunca dentro de mim. E é interessante essa questão de confiança, porque fé já é talvez até um tema para a gente falar depois num futuro podcast, né? As dimensões da fé. Porque a fé é essa confiança, né? É como o Søren Kierkegaard, um filósofo, né? Ele dizia que era necessário que o ser humano desse o salto de fé. Seria o estágio onde ele não confia na moralidade, não confia nos prazeres estéticos, mas ele confia numa vida na dependência do divino, ou seja, de Deus. Então, quando o ser humano é chamado a essa confiança, ele deixa de confiar na força do seu braço, né? Porque se nós depositarmos as garantias da nossa salvação na força do nosso braço, certamente uma hora os nossos braços vão cansar. Agora, se a garantia da nossa salvação for a fé no Salvador, aí sim nós teremos força para continuar e caminhar. Só acrescentando ainda o que você trouxe, a abordagem, é importante a gente lembrar que essa obra que o Espírito faz em nossa vida, ele vai gerar sempre esses frutos. Então, muito dificilmente um cristão vai viver prostrado no pecado. Ele vai sempre, por ter esse Espírito renovado em si, a nova natureza ela vai prevalecer sobre a velha. É lógico, nessa ribanceira vão haver tropeços, vão haver falhas, mas nunca ele vai ficar caído. Ele vai sempre se levantar ao alvo que é Cristo. É isso que é importante. E dando continuidade, salvo. Salvo como? Salvo através da fé no Salvador. Ou seja, Jesus Cristo, ele paga o preço que nós não poderíamos pagar. Ele compra a salvação, né? A palavra grega doulos significa escravo, né? Então, assim, o escravo, ele era propriedade do Senhor. E Jesus Cristo, com o seu sangue, ele nos compra, né? Ele paga a nossa dívida e ele cancela a nossa dívida. Então, aquele que confia em Jesus Cristo está com a sua dívida paga. E agora, o que fazer, né? O que fazer depois dessa dívida paga, desse consolo na alma, dessa alegria, dessa, vamos dizer assim, essa alegria indizível, salvo, e agora? Tá, deixa eu fazer o papel aqui de advogado dos leigos. Vamos supor que a pessoa cresceu e viveu com a crença de que quando eu morrer, eu vou me encontrar com Deus, Deus vai colocar numa balança, de um lado, as minhas boas ações, do outro lado, as minhas ações ruins, e o que pesar mais vai definir se eu vou para o céu ou para o inferno, se eu sou salvo ou se eu sou condenado. Aí chega aqui no podcast, o pessoal fala que não é nada disso, que todo mundo, a balança do pecado vai pesar muito mais do que dos atos bons, e aí a pessoa ouve vocês lendo Apocalipse e fala, eu não quero estar nesse juízo não, eu quero estar no grupo dos salvos, o que eu tenho que fazer? Aí vocês falaram, confiar. E se essa confiança vacila? E se essa fé, porque o Elson falou bem que a gente não tem como saber, a gente não tem como saber se a gente é salvo, a não ser pelas Escrituras, pelo que está registrado aqui, pelo sacrifício de Jesus. E se essa confiança falha? E se eu venho dessa crença da balança do bom e do mal, e agora eu quero acreditar, eu quero confiar, só que aí tem um dia, ou uma semana, ou um mês que eu estou ali mais para baixo, que as coisas não estão dando certo, que eu estou me sentindo mal também por coisas que eu fiz, e eu falo, tá, será que a minha salvação está indo para o vinagre agora, já que
eu estou me portando de um jeito que eu sei que não agrada a Deus? Será que a minha fé não está falhando e eu não estou mais tão amigão desse Jesus? O que a gente faz nesse caso? Pastor, o que a gente faz? Vou pegar um gancho aqui, porque isso é um tema que é muito caro para mim, assim. Porque essa pergunta a gente vê na igreja, a gente vê entre as pessoas que a gente conversa, e a gente mesmo às vezes pode se perguntar. E é normal isso, então? É A pessoa não normal. precisa se sentir mal com isso? Não, eu acho que quem nunca sentiu isso é que deveria se perguntar se realmente está crendo ou se só aderiu a alguma coisa que acha que é aquele pronto, né? Chuta... chutou o cachorro e agora, né? Então, mas a nossa fé no sentido de que, como algo que eu coloco, a minha confiança, ela vacila. Ela é assim. A gente tem altos e baixos, como foi muito bem dito aqui antes. Mas, antes de tudo, a fé é a volta do relacionamento. E aí a gente tem que lembrar disso. Quando eu estou bravo com os meus pais, com a minha esposa, isso não significa que eu rompi com ela, que eu me divorciei ou que eu abandonei, eu virei as costas para os meus pais. Mas o relacionamento está meio assim, né? Está estremecido, mas ele existe. E ele está ali não por causa de mim, porque naquele momento eu, de novo, estou, né, virando as costas ou bravo. Mas por causa da outra pessoa nessa parte. E quem é essa outra pessoa? É Deus. E é Ele aquele que garante a nossa fé. A fé, antes de tudo, que é o meio pelo qual nós somos salvos, é presente de Deus. É Ele que dá a fé. Então, Ele restabeleceu o relacionamento. Ele que garantiu a aliança. Se a gente olha para a palavra de Deus, nossa, o Antigo Testamento, então, o livro de Juízes, o povo toda hora estava virando as costas e aí Deus ia lá e providenciava um juiz que seria o Salvador para aquelas pessoas. Então, Ele é o que garante. E outra coisa, o Elson mencionou um aspecto importante da teologia luterana. O batismo. É algo que vem de fora de nós. Isso é outro podcast, né, Vinícius? Outro podcast sobre batismo. Por quê? É algo que vem de fora de nós e, na maioria das vezes, é feito quando a gente é criança ainda. Então, eu nem posso responder, mas Deus já deu uma resposta. E eu quero confiar de que aquilo que Deus disse é válido. Ele disse sim para mim no batismo. E eu vivo com Ele por causa que Ele me resgatou por meio do sacrifício de Cristo. Então, mesmo que a minha fé, a minha confiança ou minha resposta a Deus vacile, eu creio que Deus é aquele que garante a minha salvação. Não no sentido de que eu sou merecedor, mas no sentido de que Ele realmente conquistou isso por mim. Pelo menos assim, para mim isso é consolador, né? Pensar dessa forma. O próprio testemunho do Espírito Santo, como diz também em Romanos 8, da intercessão do Espírito, né? Quando muitas das vezes nós não temos nem palavras para orar, o próprio Espírito que habita em nós, ele intercede. Então você tem um advogado, você tem um intercessor. E o papel, como nós dissemos em Lucas, lá, capítulo 19, versículo 10, Jesus veio para salvar o que havia perdido, não veio para condenar. Ele não veio para condenar. E não importa a situação, ele não veio para condenar, veio para salvar. Eu ia passar, o Elcio quer falar também, está com a mão no microfone. Mas a gente, para tentar assim, ir arrematando agora esse nosso primeiro, né, episódio dos Santos e Pecadores, e o Vair também pode trazer aqui algumas considerações ainda, e o Elson, de repente, nos ajuda a fazer uma conclusão aí. Não, eu só ia ainda acrescentar o que o pastor Tiago trouxe, que eu anotei, e Aulen vai dizer isso muito bem também no livro, é que a salvação é totalmente iniciada por Deus, né? Deus é quem nos dá a salvação e é Ele quem age, né? E é muito interessante o que ele também vai dizer. Obviamente, ele vai destacar também Lutero que Deus não espera uma mudança no ser humano para então salvar. É Ele quem age, é Ele que estende a mão no plano da salvação, né? Então é através da fé, através do Espírito Santo e, obviamente, a partir de Deus, que nós somos salvos. Então é Ele agindo na nossa vida e em cada área da nossa vida, eu posso dizer assim, né? Só alguns detalhes com relação à pergunta que o Danilo colocou, que a gente não pode esquecer que essa salvação ela está no âmbito comunitário.
Ela não é uma coisa individual, não é só eu e Deus. E aí, como a gente está num entre tempos, uma salvação que já é nossa, o Evangelho de João traz com muita clareza: aquele que crê tem a vida eterna, mas ainda não. Vai se consumar. E nesse sentido, a crise de fé ela vem, e como é que ela é tratada? Essa é a pergunta. Ela é tratada no seio da comunidade de fé, na igreja que a pessoa frequenta. E aí, as formas são as mais variadas. É uma palavra que a pessoa ouve, seja na pregação, no culto, seja nos devocionais, no decorrer da semana, é no aconselhamento pastoral, é na visitação. A pessoa está o quê? 2, 3, 4 meses sem aparecer na igreja. O que é que aconteceu com fulano? Por que fulano não vem? Um telefonema. Às vezes vai precisar ir na casa, seja o pastor ou seja um grupo de visita, entende? Então são vários os meios que são possíveis para esse cuidado uns aos outros, porque a caminhada de fé ela é feita em conjunto. E no caminhar em conjunto é que a gente se sustenta. Quem caminha sozinho tem mais facilidade de cair. A gente precisa de uns dos outros. Isso é fundamental. Valor comunitário, né? Importantíssimo. Deus não nos criou para caminhar sozinhos, mas em conjunto, uns carregando o fardo dos outros, né? O próprio Jesus encaminhava seus discípulos de 2 em 2, né? Sim, exatamente. Bom, estamos chegando ao final do nosso primeiro podcast, né? Tema salvação, nosso podcast Santos e Pecadores. Gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados, irmãos queridos, agradecer a você que assistiu, você também que quiser contribuir com um comentário, você que quiser, você pode postar suas perguntas nas redes sociais, esse podcast vai estar disponível para você acompanhar a hora que você quiser, que você sentir essa necessidade, compartilhe. E o mais importante de tudo, nós precisamos ser salvos, sim, e Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e fora dele não há salvação. Então nós precisamos dessa reconciliação com Deus, e somente através da cruz de Cristo é que nós teremos essa paz para podermos caminhar nessas promessas maravilhosas que Deus tem para a nossa vida. Deus abençoe e até o nosso próximo podcast Santos e Pecadores. Até mais, pessoal.